Pesadelos em Foco. Eu não costumo contar isso para muita gente. Não porque eu tenha medo de não acreditarem, mas porque só de lembrar, a sensação volta. Aquele frio na espinha, o cheiro... o cheiro. Aconteceu há uns 10 anos na casa que eu morava com a minha avó no interior. Uma casa antiga, de madeira, dessas que rangem com qualquer vento mais forte. Minha avó sempre foi muito religiosa, a casa cheia de santos, terços pendurados. Eu, na época, nem ligava muito. Era uma noite de temporal, um daqueles que parece que o céu vai cair. Raios cortavam o escuro lá fora, e a chuva batia nas janelas com uma força brutal. Minha avó já estava dormindo, mas eu não conseguia pregar o olho. Fiquei na sala, lendo um livro velho à luz fraca de um abajur. A energia, como sempre nessas tempestades, tinha acabado fazia horas. De repente, ouvi um barulho na cozinha, um arrastar de cadeiras. Pensei que fosse a avó, mas era estranho, ela nunca levantava no meio da noite assim. Fiquei quieto, prestando atenção. O barulho parou por um instante, depois recomeçou mais sutil, como se alguém estivesse tateando as coisas na bancada. Senti um arrepio. Não era um barulho de rato, era pesado. Respirei fundo, tentei me convencer de que era só o vento, ou a casa se acomodando. Mas aí veio o cheiro. Um cheiro adocicado e pútrido, como carne em decomposição misturada com jasmim. Era sufocante. Levantei devagar, o coração batendo forte no peito. Cada rangido do assoalho parecia um tiro no silêncio da casa. Fui andando na ponta dos pés em direção à cozinha. A lanterna do meu celular estava fraca, mal iluminava o caminho. Conforme me aproximava, o cheiro ficava mais intenso, revirando meu estômago. Cheguei na porta da cozinha e parei. O barulho tinha parado de novo. A escuridão lá dentro era quase palpável, mais densa que a noite lá fora. Apontei a lanterna, trêmula para dentro. Nada. Só a silhueta dos móveis, distorcida pela luz fraca. Quando estava quase aliviado, pensando em voltar para a sala, ouvi de novo. Um som baixo, gutural, vindo do canto escuro, perto da geladeira. Parecia um sussurro, mas não consegui distinguir palavras. A voz era rouca, como se a garganta estivesse em carne viva, e tinha um tom convidativo, mas ao mesmo tempo cheio de malícia. Travei no lugar. Minhas pernas não se moviam. A lanterna na minha mão tremia tanto que a luz dançava pelas paredes. O cheiro ficou insuportável, me dando ânsia. Forcei a vista no escuro, tentando encontrar a origem do som. E então eu vi. No canto, na sombra, algo se moveu. Era grande, disforme. Não dava para ver direito, mas a silhueta parecia errada. Não tinha a forma de uma pessoa nem de um animal que eu conhecesse. Era algo curvado, com braços longos e finos que se moviam lentamente. A voz sussurrou de novo, um pouco mais alto, dessa vez. Ainda não entendia o que dizia, mas o tom era inconfundível. Queria que eu me aproximasse. Senti uma vontade irracional de ir até lá, de ver o que era. Uma curiosidade mórbida e perigosa. Foi aí que eu lembrei da minha avó. Dormindo, no quarto ao lado, vulnerável. Aquela coisa, aquilo não era humano. E o cheiro de morte e algo mais, algo profano. A adrenalina me atingiu em cheio. Girei nos calcanhares e disparei de volta para a sala. O livro, a lanterna, tudo caiu no chão. Corri para o quarto da minha avó, bati na porta, chamei por ela. Ela acordou assustada. Vó, tem alguém na cozinha? Ela me olhou confusa, o sono ainda nos olhos. Antes que ela pudesse responder, ouvimos um baque forte na porta da cozinha, como se algo tivesse se jogado contra ela. Depois, arranhões. Fortes, profundos, como garras rasgando a madeira. Minha avó, no susto, começou a rezar. Em voz alta, a voz embargada pelo medo. E os arranhões na porta ficaram mais furiosos. Os baques voltaram, mais violentos. Parecia que a porta ia ceder a qualquer momento. Nos abraçamos, eu e ela, tremendo. Eu conseguia sentir o pânico dela, e o meu era ainda maior.
Rezei junto pela primeira vez em muito tempo. Pedi para aquilo ir embora. Pedi proteção. Os sons pararam tão de repente quanto começaram. Um silêncio pesado tomou conta da casa, interrompido apenas pela chuva lá fora e pela nossa respiração ofegante. Esperamos. Minutos que pareceram horas. O cheiro ainda estava ali, fraco agora, mas ainda presente. Não voltamos para a cozinha naquela noite. Ficamos no quarto da minha avó até o dia amanhecer, rezando e esperando. Quando o sol finalmente surgiu, fraco por entre as nuvens, fomos olhar. A porta da cozinha estava intacta, sem arranhões, sem marcas. Apenas a velha porta de madeira. Mas o cheiro ainda pairava ali, fraco, mas inconfundível. E no chão, perto de onde eu tinha visto a silhueta, havia uma pequena poça de um líquido escuro e viscoso, que exalava aquele odor adocicado e pútrido. Nunca contamos para mais ninguém na cidade. Minha avó dizia que certas coisas não devem ser faladas para não atrair a atenção. Mudamos dali alguns meses depois. Mas a lembrança daquela noite, do cheiro e da silhueta no escuro, nunca me deixou. E o sussurro. Às vezes, em noites de chuva forte, eu ainda acho que ouço. Isso aconteceu com o primo do meu pai, o José. Ele morava numa chácara isolada, no fim de uma estrada de terra que virava um brejo nos meses de chuva. Uma casa simples, com um pequeno pasto e um córrego no fundo. Ele era um sujeito calado, trabalhador. Vivia com a esposa, a Maria, e o filho pequeno deles, o Pedro, que na época tinha uns 7 anos. Eu era moleque, mas lembro bem do dia em que tudo mudou. Era verão, um calor de matar, mas o céu virou de repente. Uma daquelas nuvens pretas que chegam sem avisar. A tempestade veio com tudo. Vento forte que dobrava as árvores. Raios que pareciam cair a poucos metros. A energia caiu na hora, deixando tudo na escuridão total. Eu estava na casa dos meus avós que moravam perto, mas não o suficiente para ir correndo até a chácara do José com aquela chuva. A gente ficou na varanda olhando a força da natureza, preocupados. Mais tarde, já de noite, a chuva deu uma trégua, mas o vento continuava uivando. Meu pai e meu avô resolveram ir até lá, ver se estava tudo bem. Eu insisti para ir junto. A estrada estava horrível, a picape patinava na lama. Chegamos na chácara e a primeira coisa que notei foi o silêncio. Nenhum latido de cachorro, nenhuma luz de vela na janela. Um silêncio pesado, estranho. Meu pai buzinou, chamou, nada. Descemos do carro sob a luz fraca das lanternas. A porta da casa estava entreaberta, rangendo no vento. Um arrepio gelado percorreu a espinha. Não era um arrepio de frio. Entramos na casa devagar. O cheiro era terrível. Um misto de terra molhada, metal velho e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que me dava uma sensação de podridão, de coisa morta. Chamamos de novo. José, Maria, Pedro. Só o eco respondia, perdido no silêncio da casa, escura. A lanterna do meu pai varreu a sala, o quarto. Tudo no lugar, aparentemente. A mesa da cozinha com os pratos do jantar ainda por lavar. Parecia que tinham simplesmente sumido. Fomos para os fundos da casa em direção ao pasto e ao córrego. O vento balançava as árvores de forma violenta, fazendo sombras dançarem na escuridão. E foi ali, perto da cerca, que encontramos a Maria. Ela estava caída, o rosto virado para baixo na lama. Meu avô correu até ela, se ajoelhou. Quando ele a virou, eu vi o rosto dela. Os olhos arregalados, fixos no céu escuro, cheios de um terror que eu nunca vi igual. E no pescoço dela, marcas. Marcas fundas, como se garras tivessem tentado arrancar a pele. Meu pai me tirou de perto na hora, me mandou voltar para o carro. Mas eu fiquei paralisado, olhando. O José não estava ali. O Pedro também não. Passamos o resto da noite procurando. Vizinhos vieram ajudar, a polícia chegou de manhã. Acharam o José a uns 100 metros da casa, perto do córrego. O estado dele era pior que o da Maria.
O corpo mutilado como se tivesse sido atacado por um animal selvagem, mas nenhum animal faria aquilo. E no rosto, a mesma expressão de pavor absoluto que eu vi na Maria do Pedro nunca mais se teve notícia. Procuraram por dias, semanas, no pasto, no córrego, na mata ao redor. Nenhum vestígio, nenhuma pista, só o silêncio e o cheiro estranho que demorou a sair da casa. A explicação oficial foi ataque de animal, mas ninguém na região acreditou. O tipo de ferimento, a forma como os corpos foram encontrados e o sumiço do menino. As pessoas mais velhas, como meus avós, murmuravam outras coisas. Falavam de coisas que vêm com a tempestade, de dívidas antigas. A casa ficou abandonada por anos. Ninguém queria chegar perto, especialmente em noites de chuva. Dizem que, no silêncio, ainda se ouve o choro de uma criança e, às vezes, um sussurro rouco vindo do pasto chamando pelo nome do menino. Eu nunca mais consegui ouvir o vento uivando sem sentir aquele arrepio. E o cheiro, aquele cheiro de podridão e metal molhado volta na minha memória de vez em quando, trazendo junto a imagem dos olhos de Maria e a incerteza do que aconteceu com Pedro. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais fecham de verdade. E o que saiu na noite da tempestade, talvez nunca tenha ido embora. Minha avó Lia não era uma senhora comum. Morava sozinha num sítio afastado, no meio do mato. As pessoas da cidade falavam coisas dela, que ela conversava com as sombras, que tinha olhos que viam demais. Eu, criança, achava que era bobagem, coisa de gente invejosa. Ela era só diferente. Tinha umas manias estranhas, rezava ao contrário às vezes, mas me tratava bem. Eu ia passar as férias grandes lá, para fugir da cidade. O sítio era escuro mesmo de dia. As árvores antigas fechavam o céu. A casa cheirava a terra molhada e incenso velho. Ela tinha um porão escuro e úmido que ela dizia para eu nunca, jamais descer. A porta era de madeira maciça, com um cadeado enferrujado que parecia mais um aviso do que uma tranca. Uma noite, acordei com barulhos estranhos vindos do porão. Não eram ratos. Era um som arrastado, pesado, como se algo grande e grudento estivesse se movendo lá embaixo. Depois, um murmúrio baixo e ininteligível que parecia vibrar nas paredes. Sentei na cama, o coração disparado. Minha avó dormia no quarto ao lado. Pensei em chamá-la, mas uma sensação de medo paralisante me segurou. O murmúrio aumentou, ganhando cadência. Parecia uma oração, mas não uma que eu conhecesse. As palavras eram distorcidas, com cliques e sons guturais que não pareciam vir de uma garganta humana. O cheiro na casa começou a mudar. Aquele cheiro normal de terra e incenso foi substituído por algo doce e doentio, como flores murchas em decomposição. Senti vontade de tapar os ouvidos, de gritar, mas não conseguia me mover. A escuridão no quarto parecia mais espessa, se movendo nos cantos da minha visão. Fixei os olhos na porta do meu quarto esperando que algo aparecesse. Em vez disso, ouvi passos no corredor. Não os passos arrastados do porão, mas os passos leves e rápidos da minha avó. Ela foi até a porta do porão e ouviu o rangido baixo do cadeado sendo aberto. Um silêncio absoluto caiu na casa por um instante. Nem o vento lá fora, nem os insetos na noite. Nada. Depois, um baque surdo e um grito. Não um grito de dor, mas um grito, transformado. Era a voz da minha avó, mas retorcida, alongada, com camadas de outros sons por baixo. Um som que me fez ter certeza de que o que estava lá embaixo não era para este mundo. Levantei da cama, o corpo trêmulo, e fui rastejando até a porta. Abri uma fresta e olhei para o corredor escuro. A porta do porão estava aberta, revelando uma escadaria de pedra que descia para a escuridão. E lá embaixo, não consigo descrever direito. Não era a minha avó. Havia algo ali, se movendo na penumbra. Uma massa escura, com apêndices finos e longos que se contorciam. O cheiro doce e pútrido era esmagador agora, e eu ainda conseguia ouvir vindo daquela massa o murmúrio baixo, a oração macabra, misturada com o que pareciam ser risadas. Risadas úmidas, gorgolejantes. Fiquei ali, olhando, paralisado pelo horror,
até que a massa escura começou a subir a escada, lentamente com um som de arrastar úmido na pedra. Foi então que eu vi melhor. Havia algo de humano naquilo. Restos. Partes que eu reconheci com um nó de terror na garganta. Fechei a porta do quarto no susto, sem fazer barulho. Voltei para a cama e me cobri dos pés à cabeça, tremendo incontrolavelmente. Fiquei assim a noite toda, ouvindo os sons estranhos se moverem pela casa, os murmúrios, as risadas úmidas. Eu sabia que ela não estava mais ali. O que quer que tivesse descido aquele porão, tinha tomado o lugar dela, ou a tinha transformado em aquilo. A luz do dia não trouxe alívio. O cheiro ainda estava na casa. Desci da cama como um autômato, peguei minha mochila e saí correndo do sítio sem olhar para trás. Corri pela estrada de terra, lama e tudo, até chegar na primeira casa de um vizinho. Nunca contei a versão completa para ninguém. Disse que a avó tinha me mandado embora de madrugada, brigamos. Eles acreditaram. Voltaram lá, a casa estava vazia. A porta do porão, trancada de novo com o cadeado enferrujado. Mas o cheiro... Alguns que entraram disseram que o cheiro ruim ainda estava lá. Nunca mais tive notícia da vovó Lia. E o porão... o porão ainda está lá trancado. Às vezes, em noites de chuva forte, quando o silêncio se impõe, juro que ainda consigo ouvir, vindo de muito longe, um murmúrio, baixo e macabro, e sentir o cheiro doce e podre que veio do escuro. E sei que algumas coisas não morrem, apenas esperam, lá embaixo.